Olá, bom dia, bem-vindos à nossa meditação. Hoje, dia 30 de agosto, eu gostaria de ler em Apocalipse, capítulo 1 e o verso 19. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. Desde o início do livro está assim escrito, revelação de Jesus Cristo, no verso 1. Já no verso 8 do capítulo 1, ele diz, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Em seguida, ele vai, então, aparecer a João. João vai ter uma visão desse Cristo e vai descrever da cabeça aos pés como esse Cristo, como ele vê este Cristo. É uma revelação importante para o resto da história do que acontece aqui nesse livro. E quando ele chega aqui, então, no verso 19, o Cristo vai dizer a João que ele tem que escrever em pois as coisas que ele viu. O que é importante aqui é que, sem essa revelação de Jesus Cristo, do início, o resto da carta não faz sentido, porque tudo que ele vai dizer às igrejas é baseado naquela visão dele mesmo. Porque ele quer que João entenda uma coisa, toda a descrição aqui do que vai acontecer, dos acontecimentos do presente e do futuro, são importantes, porque eles são baseados na visão que Jesus, ele mesmo, deu para João de sua própria pessoa. É baseado nessa revelação. Se nós não tivermos essa revelação de Jesus Cristo, o resto do livro não faz sentido. Ele faz sentido porque o livro fala de Jesus Cristo, é a revelação de Jesus Cristo. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Isaías 40, 28 a 31. Percebe que a exortação para aqueles que vão correr e não vão se cansar também é baseada na visão que eles têm agora de Deus, que é um Deus que é eterno, que é o Criador de toda a terra. Esse mesmo Deus não se cansa, então você não vai ficar cansado quando você corre com esse Deus. Se você tentar ter uma vida cristã baseada em acontecimentos, baseada em milagres, baseada em curas, Jesus não é contra curar, mas se a sua vida cristã é baseada naquilo que você recebe e não em Cristo Jesus, você não tem vida cristã. Cedo ou tarde você vai deixar o caminho, porque o caminho é Jesus. As pessoas no Novo Testamento que se convertem ao Cristo não se convertem por causa de um milagre, se convertem por causa de eles entenderam quem é a pessoa que está atrás do milagre. Aliás, esse é o sentido do livro de João, do Evangelho de João, quando João vai citar as 7 vezes quando Jesus disse, eu sou. Quando Jesus multiplica o pão, é para que as pessoas possam entender que ele é o pão da vida. Nem todas as pessoas que comeram o pão multiplicado seguiram a Cristo. Eles eram 5.000 homens no dia. No outro dia, no capítulo 6 de João, eles só eram 12. E João diz que um daqueles era um demônio. Claro que ele não contou as mulheres. Possivelmente, claro que as mulheres estavam lá também. Mas de 5.000, eles passaram a quanto? A 30, no máximo? Por quê? Porque eles baseavam a fé, baseavam a religião deles, não no Cristo, mas no milagre que o Cristo fazia. Quando o Cristo começa a falar dele mesmo, eles vão embora. Eles vão embora porque não é aquilo que eles querem. Inclusive, eles vão dizer que este discurso é muito pesado, é muito difícil. Então, nós precisamos basear a nossa vida não em coisas, não em acontecimentos, não em curas, não em milagres, mas na pessoa que realiza tudo isso. Senão, você não vai chegar no fim da carreira. Você vai abandonar como muita gente tem abandonado. Por quê? Porque não estavam seguindo a Cristo. Estavam seguindo doutrinas. Há muita gente que é cristã porque para eles é uma religião deles. Eu fui fazer um casamento há pouco tempo, há menos de 2 semanas, nas montanhas aqui no sul da França. E era um casamento feito por pessoas que não eram protestantes, né? Que queriam um pastor fazendo o casamento mais do que um padre da Igreja Católica.
E um senhor veio me ver no final e disse: eu gostei muito do seu discurso. Acho muito interessante o senhor ser casado, ter esposa, ter filhos. Eu sou protestante. Eu falei: que bênção, mas eu não creio em nada e não pratico. Ser protestante para ele era importante para que as pessoas não pensassem que ele era católico. Mas, na verdade, ele não praticava. Ele não vive com Jesus. Ele não ama Jesus. Ele simplesmente tem uma etiqueta de protestante, porque a família dele, historicamente, sempre foi protestante. Você não precisa de religião. Você precisa de Jesus, aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso, o Alfa e o Ômega, o começo e o fim. Que Deus te abençoe.